Graças a Deus, acho que eu tive muita sorte, né, de ter um pai e uma mãe que me deram muito estímulo. Obviamente, também, acho que já nasci com o dom. Não se fabrica o Silvio Santos, o cara nasce. A história da humanidade traz que a gente só evolui nas grandes tragédias, ou é nas grandes guerras, que infelizmente se evoluiu cientificamente e tecnologicamente, ou como na pandemia. E o 5.0, ele é algo a mais, é o que você precisa trabalhar para que você comunique para o ser humano e pelo ser humano. Uma boa noite, aqui é Anderson Kozakiewicz e você está no Plano 7. No Plano 7 desta noite eu tenho a companhia aqui de Eliomar Arte Voz. Boa noite, galera, estamos aí. E hoje nós temos um convidado super especial, Ramon Barros. Tudo bem, Ramon? Tudo bom, Anderson? Obrigado pelo especial, boa noite a todo mundo que está assistindo. Eliomar, bom te rever, né? Sempre, bom, sempre bom, sempre bom. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, obrigado aí ao Elviro também, que está no comando aí. E vamos bater um papo, vamos falar de trabalho, de comunicação, de locução, o que você quiser, Anderson, estamos na área. Esse bate-papo eu confesso que dá uma tremedeira nas pernas, sabe? Porque o cara é um fera da comunicação. Eterno aprendiz, a gente está aprendendo todo dia. É isso aí. Ramon, me fala um pouquinho da sua história. Quem é esse Ramon? Ele sempre foi da comunicação? Sempre foi comunicativo? Ou precisou de quebrar algum paradigma para chegar nesse processo de comunicação? Me fala um pouquinho da sua história, do início da sua história aí. Então, eu, graças a Deus, acho que eu tive muita sorte, né, de ter um pai e uma mãe que me deram muito estímulo, me deram oportunidade de estudar, de fazer. Então, eu consegui fazer teatro, eu consegui estudar música, eu consegui cantar em coral, eu consegui fazer muita coisa na área artística e de expressão. Isso ajuda muito a gente, né? Eu não sou, jamais seria um bom cantor como o Eliomar, jamais. Ele também tentou de tudo. Tentou de tudo. Só que não deu certo no balé, não. Mas no balé não deu, né? Não rolou não. Mas assim, a música me deu o principal, que é a sensibilidade para, por exemplo, conseguir escolher uma trilha para um vídeo. Né? Eu trabalhei muito em televisão, com produção de... Então, a iniciação musical foi maravilhosa para mim. Para me dar esse entendimento de que música casa com que mensagem que a gente quer passar. Aí eu fiz teatro, e aí a gente aprende a expressão corporal, a expressão oral, fiz curso de oratória, então assim, tive essa oportunidade dos meus pais me estimularem muito. Obviamente, também, acho que já nasci com o dom de falador, né? A gente nasce, você nasceu com o dom de cantar, né, Eliomar? A gente vai, às vezes, você demora um pouquinho para descobrir realmente que você tem aquele dom, mas você realmente nasce com esse dom. Exatamente. Então, aí claro, que as oportunidades na escola. Quem quer fazer o teatro no dia tal? Eu, né? Quem quer fazer? Eu. Então, já ia por aí. E a primeira vez que eu tive contato com rádio, com televisão, aí me apaixonei de vez. Não teve como não me apaixonar pelo mecanismo de fazer, de produzir. Eu não tinha muita vontade de aparecer. Nunca tive. Sim. Eu sempre fui fascinado com a locução. De fazer, de locução de filme, locução de trailer, a locução de rádio em si. Locução de show? Locução de show, essa era a minha onda. Você sabe que os artistas ficam esperando aquele momento de chegar o locutor da festa para fazer a abertura, fazer a apresentação do artista. Apresentação do artista, né? Se não tiver o locutor, não tem graça. Não tem. Um circo, né? Quem já gosta de circo até hoje, o cara lá que apresenta, né, o mestre cerimônia lá do circo lá, é o cara que faz o negócio acontecer, né? Que faz a gente vibrar desde o início, e tem aqueles efeitos musicais, enfim. Eu sempre fui vidrado em locução. E tive a oportunidade de fazer locução. Comecei na Rádio Capital, fazendo participação. Rádio Capital, que na época tinha o Gil Gomes, que era na madrugada, era a rádio que era uma AM bem polêmica, que tinha o Gil Gomes fazendo aquelas narrações dele de madrugada e tal. Depois que ele foi para a televisão fazer o Aqui Agora, você lembra do Gil Gomes, né? Claro. Então foi Aqui Agora, no Eliomar. Ele saiu aquela noite. Naquela noite saiu o Eliomar. Repeti isso umas 6 vezes, né? Era noite.
E o Leomar saiu. É verdade, é verdade. Numa noite, o Leomar saiu. Ele repetia isso aí, incrível, e era né? madrugada, ele segurando. A audiência Enfim, ali. e aí tive a oportunidade de começar ali. E fui aprendendo com grandes nomes do rádio, lá em Minas Gerais. Tive a oportunidade de depois de fazer Você é FM. mineiro? Sou mineiro, mineiro de Juiz de Fora. Uai, sou. Uai, sou. Pão de queijo. Pão de queijo, né? Uai. Nós, carioca do brejo. Carioca do Beijinho, brejo. cabo da peste, uai, uai, ai, ai, ai. E aí aprendi muito, foi muito, tive excelentes professores, tanto de rádio, a AM é a escola, né? O que a Sim, gente sim. aprende de fazer entrevista, de improvisar, de apresentar um evento, é a rádio AM, que é a primeira base. Sem dúvida nenhuma, é ali que... Porque a regra da rádio AM sempre foi, você não pode parar de falar, tem que ficar falando, 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 qualquer brecha que dava, tinha duas coisas, ou o ouvinte ia trocar de emissora, e ainda dava o rame, né, da rádio, porque a rádio AM, né, Chiadeira tinha da... uma chiadeira danada. Então não podia parar de falar, então tinha que ficar falando o tempo todo, não sei o quê, e quando tinha dois locutores, aí era melhor, tinha um bate-bola, senão era um só se virando. Então acho que foi a grande escola, sem dúvida. Sim, E sim. começamos. É o que eu te falei, o teatro ajudou muito. E você chegou a fazer peças assim profissional também? Ou só Fiz focou só em... Só concurso, só coisa de amador mesmo. Amador. Sim, Fiz sim. animação de festa, vesti de palhaço, fiz mágica em festa de criança. Tudo que. Na verdade, a gente que mexe com música, né, que queira ou não, você está envolvido Tá. com música, teatro. Então, tudo que está ao redor ali, você vai captando aquilo ali. Verdade, né? verdade, verdade. Aí, mas eu lembro de duas peças que foram assim, bem marcantes da minha vida. Uma foi A Árvore que Dava Dinheiro, que era uma meio comédia e tal, e Édipo Rei. Né? Édipo Rei, a tragédia grega, né? A história de Édipo e tal. Então, foi duas que deram um alerta muito bacana da importância da interpretação. Né? Porque uma era uma comédia e eu fazia o fazendeiro que morria. Né? E deixava a árvore que dava dinheiro lá, e todo mundo queria a árvore dele. E no Édipo Rei eu fiz o Creonte, né, que era o cunhado lá, o irmão da Jocasta. Então é drama e pesado. Então, assim, e ver que o humor é muito mais difícil, Sim, sem dúvida, sim, né? A sim, gente sim. sabe disso, os grandes comediantes falam, o humor é mil vezes mais difícil, né, do que a tragédia. Mas também não era a onda que era para levar. O negócio era a locução, era apresentar, era falar. Essa que era... Agora, quem parece que nasceu com isso do humor é o nordestino, né, cara? O Nordestino. Aliás, eu sempre falo que o mineiro e o nordestino são muito parecidos. Porque o mineiro ele faz amizade onde chega, o nordestino também. Sim. O mineiro ele se dá bem com todo mundo, o nordestino também. E é muito bom. Quando você vai em São Paulo, vai no Rio, vai em qualquer grande cidade, você encontra com o nordestino, o mineiro encontra você faz amizade com ele fácil. Ele já que você está sentado com ele, já está tomando um café ou alguma coisa, já é de casa. E o mineiro também é assim. Sim, muito, sim, sim. muito de boa para receber as pessoas. Mas o povo de Cachoeiro é assim, sabia? Você acha que é? Eu acho. É. Eu acho. Qual área? Não. Tu não acha, não? Eu acho mais fechado. Acho O não. capixaba, Não, na minha ele- área de música, eu acho. Sim, o capixaba, bacana. ele Também não. culturalmente, Ô, ele é mais gente, todo fechado. mundo contra? Mas tem memes que falam disso, né? Tem um monte de meme que fala, não chega na casa do capixaba sem avisar, que ele fica mal-humorado. Sim, Tem um sim, monte de sim, meme assim. é. O capixaba é um pouco mais retraído, mais tímido. Vou colocar assim, o capixaba é mais tímido. Na verdade, você é uma raridade, né, Leomar? Você, essa simpatia que é diferente Sim, da galera. Sim. Eu já toquei- Nasceu assim, né? Nasceu artista. Não, mas, Nasceu artista. Não, se dá pra ver a diferença, mas sim. o que eu tô falando, que é onde que eu chego, sempre fui muito bem recebido. Mas Com você é simpatia. carismático, né? Então, assim, nunca percebi isso dessa... Mas eu também sou muito bem recebido. Eu fui Mas- muito bem recebido em Cachoeiro por todo mundo, sem dúvida. Sim. Mas o capixaba, tô falando, no geral, ele é mais retraído. Perto do carioca. Sim, sim. Capixaba e carioca. Qual que é mais extrovertido? Qual que já chega... Não, carioca vem de Itabira com escritura, né? Não é? Mas o... Carioca é bom de... Mas é cultural, Digo ela. cultural. Cada povo, cada estado vai ter sua história, sua cultura. É verdade, é verdade. Isso aqui é um desafio para mim, né? Estar de frente às câmeras, né? Eu me lembro que eu era muito, muito, muito tímido, né? E aí eu entrei num jornal, né? Trabalhando num jornal, só que jornal impresso. Aí. Então, tipo assim, às vezes precisei fazer algumas entrevistas também, não era o meu forte lá dentro da empresa, que eu trabalhava com diagramação, mas muitas das vezes sobrava alguma coisa para fazer, eu ia e fazia.
Mas era mais tranquilo, né? Você ali, só pergunta ali, pá, formal. Então, agora eu estou aqui com um desafio, né? De estar aqui. É áudio e vídeo, né? Áudio, É vídeo, tudo interagindo, junto, né? isso é... Mas é legal. E é um exercício que a gente tem que aprimorar a cada momento, porque a gente está falando de comunicação e a evolução da comunicação é a comunicação 5.0, que é você interagir, você passar uma ideia, ser transparente, ser verdadeiro, sempre lembrando que ali tem centenas de pessoas, milhares de pessoas, e você não sabe quem está vendo. E a gente tem que lembrar de falar para todo tipo de pessoa. Antes da Todo gente, tipo, né? antes da gente chegar Antes de chegar aí. nisso aí, me fala um pouquinho dessa evolução da comunicação. Uma evolução, vou tentar sintetizar aqui. Sim, Desde, sim. desde a Grécia, né, se estuda a oratória. Né? Os grandes filósofos gregos estudaram oratória e tinha isso como uma arte que tinha que ser aprendida, tinha que ser estudada, enfim, no século V a.C., enfim, já os egípcios já estudavam muito a fala, o dom da comunicação. Mas foi na Grécia em diante que começou a formatar as técnicas e normas para se falar bem, né? Que tinha que ter uma boa voz, uma boa dicção, uma boa articulação das palavras, enfim. Isso foi evoluindo. E a gente tem grandes nomes no mundo, vamos botar na América Latina, sem dúvida ainda é o Reinaldo Polito. Quem estudou o Reinaldo Polito, quem fez curso com o Reinaldo Polito, entende o que é a boa comunicação, a boa oratória. Só que chegou um momento que não basta só falar bonito, não basta só você ter uma boa voz, uma boa dicção, você precisa ter uma energia. E aí vem o dom, o carisma, Sim, né? sim. Que a pessoa tem, um jeito. Você não, Silvio Santos, vamos pegar o Silvio Santos de exemplo aqui. Não se fabrica o Silvio Santos. Não. O cara nasce. E é Nossa, de isso é sei verdade. quantos e quantos anos vai nascer um Silvio Santos. E o cara conquista com a voz, com carisma, com sorriso. E até hoje tem uma legião de pessoas. A primeira imitação que todo mundo faz em rádio é o Silvio Silvio Santos. Santos, É, com mas- certeza. Não tem jeito, é o Silvio Santos que Com faz, ou era o certeza. Gil Gomes, ou faz o personagem infantil, mas tem que começar pelo Silvio Santos. Então, é evolução. E aí hoje a gente chegou, e a pandemia acelerou muito esse processo, onde a gente teve que se transformar em comunicadores nessa tela digital. A gente parou de falar ao vivo, né? Fazer música, fazer shows, teve que fazer live, de fazer aula, teve que fazer aula online, de palestra, teve que fazer online, e se transformar nisso daqui. Mas não é só falar para a câmera, é você interagir de uma forma transparente, verdadeira, para que o outro lá entenda a emoção que você está passando. Agora, uma coisa interessante é que muitas pessoas elas se assustam, não vamos dizer se assustar, né? Mas ela acha muito diferente. Nós somos acostumados, né, ouvir a nossa voz de dentro para fora. A gente ouve daqui, né? A gente Quando ouve você dentro dessa ouve, caixa aqui, né? quando você ouve de fora para dentro, É outra experiência. a pessoa fala assim, nossa, essa é minha voz mesmo? Nossa, que coisa horrível. Nossa, minha voz é feia. Mas Isso é comum, né? a voz não é feia. Mas eu acho esse lance interessante do... Muito, muito. Porque a gente ouve ela reverberada aqui dentro. Exatamente, né? da nossa caixa acústica. Aqui E da minha, então, tem uma a minha percepção. maior. Por isso que tem gente que. a minha Eu, tem um por exemplo, reforço. já entrei nessa de achar que eu cantava e não cantava. Né? Já achei. Mas eu já, por incrível que pareça, eu ganhei concurso, Leomar. Você sabe qual concurso eu ganhei? Cantando Faroeste Caboclo. Ganhava uma pizza no shopping lá em Minas. Rapaz, você arregaçou, hein? Arregacei. Essa Nove aí, minutos, nunca mais. Pra nunca mais. 9 minutos de Ganhei a música. pizza. E ganhei a pizza. Muito merecia até duas Mas pizzas. eu tinha que ser fã do. Tem a música 9 minutos, 9 né? minutos, é difícil, né? Não, muito difícil. Mas não cantei. Eu acho Nunca que cantou música grande assim, não. pai. Deve ser pelo tempo de música. Nunca gostei né? de cantar música grande, não. Mas aquela questão assim, da gente se propor um desafio, né? E tinha que ser algo diferente, não podia ser qualquer música, tinha que ser uma música que ia ser difícil de alguém ganhar, né? Até para marcar. Não, mas essa aí ninguém ia te ganhar, essa aí, não. Não, consegui. Mas para nunca mais. Essa evolução da comunicação, ela estava planejada, né? Ela estava no papel. Né? Já foi pensado. Já foi pensado, Já foi pensado. E eu acredito que ela ia ser inserida aos poucos, né? Aos grãos. Aí, de repente, surgiu a pandemia. Surgiu a pandemia. Você vê, ó, o Skype já existia, né? Há Sim. muito tempo. Acho que o Sim. Skype tem 10, 12 anos que já existiu o Skype. A gente já tinha o Zoom, que não funcionava tão... da proporção que a gente usou na pandemia, mas ele já existia. E vieram outras plataformas, o Teams, né, o Google Meet, isso já até existia, já estava na plataforma.
Mas você vê como que isso tomou essa proporção na velocidade de ter que ligar as pessoas, interagir as pessoas, fazer as pessoas se comunicarem no momento em que todo mundo teve que ficar isolado. E além disso tudo, ainda tinha o sofrimento da gente estar perdendo pessoas, parentes, amigos. Então, assim, uma comoção mundial onde a tecnologia, sem dúvida nenhuma, foi uma grande aliada. E nunca se evoluiu tanto. E a história da humanidade traz que a gente só evolui nas grandes tragédias, ou é nas grandes guerras, que infelizmente se evoluiu cientificamente e tecnologicamente, ou como na pandemia, que se Sim, evoluiu. sim, Nunca criou sim. uma vacina em tempo tão rápido, nunca a gente utilizou tanta tecnologia do modo que a gente utilizou e crescemos muito cientificamente. Só não evoluiu a humanidade. A humanidade evoluiu, mas é papo para outra hora, né? A humanidade não evoluiu na mesma, né? Na mesma A velocidade, questão Ficou da mais egoísta, ficou mais nervosa, mais mais estressada. independente, né? Mas a questão da vacina, por exemplo, ela colocou em dúvida muita gente, né? Muita Porque, gente. Porque tipo assim, os prós e contras da vacina. Pensa não, bem. é porque as pessoas estavam acostumadas a ter uma vacina pronta para ser aplicada e de 10, 15 anos, né? De repente, em um ano já estou aplicando a Já tem a vacina. vacina, como que fizeram isso? Tá bem evolução. Vamos voltar, a gripe espanhola não tinha a tecnologia que tem hoje para você fabricar, não tinha laboratórios, não tinha reagente, não tinha conhecimento científico para isso. Vamos voltar mais lá, vamos voltar muito atrás do início da medicina, pegar século XVIII, sei lá, quando a medicina começou a dar os primeiros passos, que eram diagnósticos, né, bem rudimentares, digamos assim. Não tinha a tecnologia que tinha hoje. Vamos falar da Freud, a psicanálise, que se falava que tinha histeria, né? As mulheres tinham histeria e usavam hipnose para curar. O Freud foi lá, quebrou esse paradigma, começou a tratar com psicanálise. Então, sim, aí o conhecimento vai se modernizando. Então, acho que também, de acordo com o poder de conhecimento, se fabricou a vacina. Quem é contra ou a favor é a opinião de É cada outro um. detalhe, né? Mas que veio num momento onde a humanidade perecia, e graças a Deus que veio, né? Aqui, a gente já entrou dentro do assunto, mas me explica assim, o que é essa comunicação 5.0 em meandros, Então, o em entrelinhas. 4.0, o conceito 4.0 sempre foi dominar a tecnologia, né? A interação com a tecnologia, Sim. inteligência artificial, etc. E o 5.0, ele é algo a mais, é o que você precisa trabalhar para que você comunique, vamos falar de comunicação especificamente, para o ser humano e pelo ser humano. Então, sempre, o ser humano é o centro de todo o nosso trabalho. Tudo que você vai fazer, eu vou criar um podcast, né? Como que eu vou comunicar? Eu tenho que lembrar que lá tem que lembrar da inclusão, né? Que tem pessoas deficientes auditivos, deficientes visuais. Eu tenho que lembrar disso. Eu tenho que lembrar que eu estou falando para pessoas de diferentes idades, de diferentes classes sociais, de diferentes conhecimentos. Então eu tenho que falar de uma forma que todo mundo entenda. Eu não posso falar de uma forma muito rebruscada, com aquele português todo clássico, que tem gente que não vai entender. E se lê muito menos hoje do que a gente leu na nossa infância e na nossa adolescência, né? Meu pai vendia livro, então lá dentro da minha casa tinha muito, muito livro. Graças a Deus eu li muito. Então, às vezes eu falo assim, caramba, tem gente que fala assim, pô, você improvisa muito fácil. Improvisar é uma técnica que eu tive que aprender. E aprendi uma boa parte da improvisação. Mas se você não tiver vocabulário, você não tem como improvisar. Sim, sim. Tem? Você tem como improvisar na música? Tem que saber música. Se Muito você conhecer a música, sim, né? Né? Você pode trocar a letra da música, Mas tem que saber. mas tem que saber, Tem que sim, saber. claro. Então, é por aí. Então, o nosso trabalho de modificar essa comunicação, de modernizar essa comunicação, é fazer com que quem está do outro lado, seja aqui, nós dois, ou seja lá em casa, lá no trabalho, assistindo a gente, que entenda isso e que se emocione de alguma forma, que a gente consiga tocar aquela pessoa de alguma forma. É muito diferente do que a gente só ficar falando bonito. Eu posso falar aqui muito bonito, falar tecnicamente, falar poesia, o Eliomar pode cantar, pode declamar, mas se a gente não fizer isso com emoção, não vai. Não adianta. Então é o ser humano como a base de tudo. E lembrando que a gente precisa ser transparente. Tem muitas pessoas que criaram um personagem para poder se apresentar.
né? Então, esse personagem não é sustentável. Imagina, por exemplo, se eu aqui me apresento, ninguém me conhece. Aí eu chego aqui, converso com vocês. Não, porque a oratória é assim, a gente tem que falar com essa voz mais colocada, porque é assim, assado, né, Leomar? Aí acabou o programa, o Leomar, rapaz, que vozeirão que você tem, né? Já gostou mesmo? Que legal! Então não dá, hoje não tem mais espaço para isso, né? Para você criar um personagem. Você tem que ser sustentável, então tem que se vestir de forma correta, tem que buscar ser Mas verdadeiro. você sabia que isso não é da agora, não, tá? Porque em 87 eu tive uma professora de canto e ela me falou o seguinte: Eliomar, seja você, Não é? não imite ninguém, entendeu? Então, igual existem os imitadores. Tá, bacana, legal, claro, Legal. Tem espaço para todo tem mundo, espaço para todo mundo, né? mas você tem que ser você. Senão você, ao decorrer da sua carreira, você vai perder a sua identidade. Exatamente. Isso acontece igual, por exemplo, vou citar um aqui, Oséias. Oséias, Um grande grande Oséias. cantor, incrível. Mas ele, o trabalho dele, autoral mesmo, se perdeu no meio do caminho. Por causa das Ele imitações. foi considerado como imitador. Você me lembrou aí o Pedro Bis, Mark, que é Pedro Bis, lá de Cataguases, morou em Juiz de Fora e alcançou sucesso lá em Juiz de Fora, minha cidade. Eu conversei muito com o produtor dele na época, logo quando ele foi para a escolinha, né? Ele fazia show no Teatro São Mateus, que era a área nobre lá de Juiz de Fora, e em seguida ele já estava na escolinha e continuou fazendo show lá em Juiz de Fora no Teatro São Mateus. O produtor dele falava que não era para a gente fazer imitação, porque todo mundo queria seguir esse caminho de fazer imitação. Né? Então eu fiz show, não tinha esse nome stand-up, fiz teatro fazendo imitação. E ele falava, não faça, tenha seus personagens, porque esse é o grande diferencial. Até o Chico Anísio, quando começou a fazer imitação, ele imitava, por exemplo, o Luiz Gonzaga, que é o que ele tirou a voz para fazer o Pantaleão, e ele imitava o Luiz Gonzaga cantando e falando. Sim, sim, Né? sim. Então você imagina que a imitação tem, agora você vê que fenômeno que é um carioca imitando. Né? O Carioca do Pânico, que é um dos melhores imitadores, sim, cara. que ele conseguiu imitar gente que ninguém nunca tinha pensado em imitar, o Jô Soares, né? Um monte de gente que ele conseguiu fazer melhor até que o Tom Cavalcante. Né? Eu tô com a Similaridade da também. voz, da imitação é perfeita. Né? O Raul Gil, o Silas Malafaia, não foi? Muito bom, muito bom. Você fala assim dessa questão de verdade e tal, e essa questão que tem muito se falado é a construção de narrativas e tal. Aí não tem um pouquinho de mentira no meio disso? Então, mas aí você precisa saber construir isso. Tem vários nomes, né? A gente usa muito de falar de storytelling, né? Ou de criar essa narrativa. Mas você tem que ter uma coerência. Não adianta criar uma história simplesmente por criar uma história se ela não tiver coerência, se ela não for congruente com a pessoa que está falando. Eu vou contar aqui, vou dar minha palestra de motivação, um exemplo. Então, vou contar, vou criar uma história de que eu estive visitando tribos fora de qualquer civilização, na África e não sei o quê. Será que vai colar? Vai colar? Eu tenho aspecto de que fui lá, né? Tenho tatuagem tribal, trouxe alguma coisa, sabe? Tem que ser congruente. Se não for congruente, por isso que a gente procura também, dentro dessa comunicação, evitar gestos, a linguagem corporal, que não colaboram com o que você está falando. E isso as pessoas erram muito. Mas existem pessoas que constroem uma... Constroem, sem dúvida. Tem muito personagem construído que deu certo, mas ele talvez não se sustente. Talvez ele não vai. Por exemplo, você pega o Roberto Carlos. O Roberto Carlos ele tem um carisma, uma luz que é inexplicável. Não tem como. Ele nasceu abençoado, né, Leomar? Ele nasceu Sim. abençoado. Quem é fã, quem não é fã, olha para o Roberto ao vivo, você leva um impacto, né? Tá vendo o Roberto Carlos. Aí tem todo o poder da mídia, mas ele em si, ele tem um carisma que não é dele, é de Deus. Não se fabrica carisma, não tem como aprender. Então, você vê hoje, por exemplo, o marketing político trabalha muito isso. Eu acho que é por aí a ideia, né? Você queria tocar. Mas se constrói algumas coisas muito bem bacanas. Por exemplo, a questão do terno, geralmente azul marinho, você vê que sempre é azul marinho. A questão da gravata, geralmente é num tom de vinho, vermelho mais escuro, vermelho, camisa azul clarinha, para dar
aquela seriedade pro personagem ali que é. E a gesticulação, né? Tem que falar assim, você tem que enumerar. Nós trabalhamos e nós liberamos o aumento para o servidor público. Nós também aumentamos o atendimento das escolas, né? Tudo tem que ser Essas muito... pausas, essas coisas tudo bem... tem que ser... As mãos têm que ter sempre abertas, né? Para mostrar minha honestidade, minha transparência. Tô de alma... Odorico Paraguaçu... com a alma lavada, enxaguada e quarada. Não é isso aí que eu venho falar pro povo de Sucupira. É aquilo ali, cara. Esse tá ali, tá bem caricatura, né? Mas é isso daí. Mas hoje a gente tem o quê? Aí entra a comunicação 5.0. Qualquer personagem você destrói na rede social em segundos. Você cria um personagem, você cria aí uma figura que pode ganhar uma eleição, que pode, mas se a rede social, se a vida dele não for congruente, se ele não tiver coerência, uma rede social destrói ele ali. Aí ele é um zen, né? Ele fala pausadamente, ele fala com o coração, ele fala com a espiritualidade. Estão me perseguindo. Estão me perseguindo, mas eu oro por eles, né? Aí alguém gravou algum vídeo dele xingando com todos os nomes, todos os palavrões possíveis, brigando com o empregado, brigando com a esposa. Não é congruente. Então, ao mesmo tempo que você cria uma história, ela pode se dissipar em segundos, né? Mas tem alguns políticos que são artistas, né? Nossa, muito, né? Eu, ao decorrer da minha Tem, pequena carreira tem. de cantor, eu Tem conheci alguns, que inclusive eu histórias, sou né? fã. Virei fã porque ele é um artista, entendeu? Não posso falar o nome do... O podcast é deles, você pode falar tudo Não, aqui. não posso falar o nome do político, não. Mas tem aqueles Mas que... eu sou fã dele. Tem aqueles que eu tô andando. Usa a calça vermelha. Você é o político, né? Eu sou seu assessor. Aí ó, você dá um alô ali pro Anderson, dá um alô pro Elviro, eu sou seu fã. Aí ele olha, né? Já chega. Anderson, meu amigo, me abraça! Aí o Anderson, cara, ele lembrou de mim, né? Isso é tudo marcado. Ou então tem aquela piada velha, né? E tal. Fulano, como é que você tá? Tudo bem? Sua mãe, pô, minha mãe morreu. Morreu pra você? Que pra mim continua vivo no meu coração. Pensa bem. Teve político que usou isso daí, tá? Claro. Tem Esse é um artista. Lógico. Mas tem uns que são... Você já conheceu algum artista assim? Já, vários. Já trabalhei para vários. Você já trabalhou? Já. Você Mas tive a sorte de trabalhar... Você pode falar o nome? Não, pode não. Vestido profissional tem contrato de confidencialidade. Não pode não. Muito bem. Mas já fizemos campanhas de alguns políticos e a preocupação principal era essa. Era ser coerente. Porque eu sempre procurei falar. Seja coerente, seja o verdadeiro, tem que ser. E não adianta mascarar, não adianta. Vou fazer isso, fazer aquilo, criar o personagem. Não, se não for sustentável, não vai. Se a internet voltasse à internet de escada, hoje eles continuariam fazendo a festa. Ia fazer a festa. Se não tivesse essa velocidade que tem Sim, hoje, né? informação. Todo mundo tem um celular, qualquer lugar tem uma câmera. A gente vive num reality show. É muito rápido. Muito rápido. Então, você acaba com qualquer história que não for verdade em segundos. Né? Se você pegar aquela foto minha, entendeu? Ah, Publicar ela. meu Fala pai. assim, lá onde que ele passou a noite. Entendeu? Você vai acabar com a minha Você vida. quer ver uma coisa que acontece muito? Você vê hoje em dia vários casos acontecendo aí. Vou falar o mais recente, não sei se é o mais recente, que eu lembre aqui agora, que aconteceu a separação da Sandy e do Lima, Lucas Lima. Isso. O pessoal erra, a separação da Sandy Júnior. Aí não, né? Separação do Sandy. E eles foram depois do Altas Horas da entrevista, Eu vi, né? assisti. E o Lucas falando, a gente continua amigo e tal, aquela coisa toda, abraçou a Sandy. Você viu a linguagem corporal dela, não tinha nada a ver. Aproveitaram o marketing, porque eles voltaram, né? Começou a vender música, começou a fazer mais show por causa da separação. Mas você vê que o abraço dela não tinha nada a ver. Aquele abraço, né? Tipo assim. Não queria estar aqui. Não é isso que eu tô querendo falar. E isso é muito comum. Então você vê nos debates, às vezes o cara tá falando alguma coisa, a gente falando de ano que vem a eleitoral, né? Nossa, pai. Atenção, pessoal, atenção. Ano que vem é eleitoral. E hoje com vídeo você vai e volta com uma facilidade muito grande, você vê as microexpressões faciais, você vê a linguagem corporal que não está de acordo com o que o cara está falando. Dentro desse tema,
qual é a dica que você pode dar agora para as pessoas que estão nos assistindo com relação à política? O que ela tem que ficar de olho? Acho que o principal, para escolher bem, ver se o candidato está falando a verdade, é ver a história de vida dele. Esse é o principal, é conhecer a história de vida dele. Se o cara foi casado, se ele já separou, isso não tem problema. Todo mundo pode passar por isso. Então, assim, isso não depõe contra a vida de ninguém, né? Ah, o cara, ele foi vida louca, curtia rock, não tem problema. Isso aí é a vida do cara, é evolução. A gente evolui, a gente cresce. Eu não sou o mesmo que ontem, você não é. O Leomar não é o mesmo de ontem, a gente vai evoluindo. Mas ver a vida tem que ter uma coerência. Mas essa mudança não acontece só no período eleitoral, né? É, exatamente. Tem muita gente que se converte aí num período eleitoral, né? De repente o cara é vida louca a vida toda, naquele período ali, agora, nesse momento, aceitei Jesus. Né? Eu conheço um vereador aí. E vai embora. Então, mas é coerente? É verdade? Não é? Então primeira dica, analisa a trajetória do indivíduo, ver se é coerente ou não. E preste atenção na fala dele, na maneira dele falar. Isso é muito importante, nos debates, entrevistas, enfim. E para quem convive, como é que ele trata as pessoas? Se ele tratar bem, desde a faxineira até o presidente da República, ele é uma pessoa confiável. Agora, se ele faz, sabe, distinção, aí é caráter. Aí não tem como. Aí já era, sabe? Aí como é que você vai confiar numa pessoa dessa? Então não dá. Vamos entrar numa outra seara aí, que tem hora que eu me assusto um pouco. Inteligência artificial, ela está no meio desse Rapaz, processo. você viu que a inteligência artificial ela chegou e passando igual um rolo compressor por cima disso tudo, né? Eu estava vendo até alguns vídeos, né? Ela está tão forte que o YouTube, eles começaram a cortar. Porque a galera estava usando a inteligência artificial para ficar só de boa. Faz e só aí. Criando engajamento. Você vê essas lives NPC aí, que loucura, né? Que levou as pessoas a ficarem 2 horas, 2 horas e meia no aplicativo, né? Obedecendo o comando dos outros. Eu não sei quem que é mais louco, quem fica lá fazendo ou quem manda fazer. E a psicologia explica isso, porque o ser humano quer ter controle sobre alguém, sobre alguma coisa. Então, ali dá esse engajamento por ter controle em alguém. Então, se o Leomar está lá, né, esperando, né, igual o jogador, o personagem de game, Leomar, agora cheira a florzinha, manda a florzinha. Aí vai repetindo isso. Então, assim, meio insano, né? Aí, voltando exatamente à pergunta que você falou da inteligência artificial, é um excelente aliado, mas ela nunca vai substituir o ser humano, jamais. Tá? E eu tenho 2 referências muito bacanas aqui, que quem não viu ainda, acho que a nova geração não viu, vai lá no YouTube e procura ver Blade Runner, lá de 1980 e alguma coisa, vê esse filme para entender como que era a programação que já estava ali naquele filme, mostrando como seria o mundo agora, 2025, 2035, 2045, com androides, humanoides, e ver o Robocop, o 1, para entender o que eles propuseram ali, que era um robô com a parte humana ainda, né? Que o que sobrou lá do Murphy lá, eles colocaram dentro do Robocop para que ele tivesse o lado humano, tivesse o lado robô. Né? Então, assim, dá para a gente refletir muito com esses 2 filmes. Até onde vai a tecnologia e até onde vai o ser humano. Inevitavelmente, as profissões vão ter que se reinventar. Você acha que um dia vai ter um humanoide aqui entrevistando? Sem dúvida, um dia vai ter. Com certeza. Gordinho assim? Talvez até gordinho assim. Vários tipos. Vai ter. Isso não tem como a gente fugir disso. O que a gente tem que tentar aprender é conviver com isso, a ponto de, a minha teoria, de não deixar que a gente sucumba às máquinas, sucumba à tecnologia. Então a gente tem que se renovar sempre, é estudar, é procurar inovar. Tem profissões hoje que não se falam. Algum de vocês já ouviu falar em datilógrafo? Não. O cara que digitava. Eu fiz datilografia. Eu fiz aula de datilografia. Você fez? Claro. Então, hoje em dia serve para quê? Você não fez, não? Não, fiz não. O máximo que ajuda a gente a digitar no teclado. Tânia fez. A dona Tânia fez. Digitar no teclado. Você fez lá com o Aguinaldo no Ateneu? Não foi, não? Hã? Tá. Eu fiz no Ateneu.
Então tem que se modernizar. E as pessoas têm que ter a consciência disso. Então, por exemplo, você vê, a gente coloca um monte de vaga de emprego aí compartilha vaga de emprego, e às vezes tem lá, auxiliar de serviços gerais. Tem que ter uma afinidade com informática, tem que saber ler, escrever, etc. As pessoas, para que um auxiliar de serviços gerais precisa saber ler e escrever, precisa ter afinidade com informática? Porque muita coisa hoje em dia precisa de você ter uma intimidade com a informática para você passar um celular e abrir uma porta, abrir um cartão, digitar uma senha para você entrar num recinto, né? Hoje Tem já, que ter, as pessoas precisam ter consciência disso. hoje já em alguns bares em Vitória, né, nas grandes capitais, já se usa o cardápio, né? Você mesmo vai escolher o cardápio, Exatamente. você já vai pegar o seu QR Code ali, Você vai olha passar, ali, já escolhe, ele já faz o pedido já faz o ali. pedido, É. não tem garçom para te atender. Não, já tem a Espolito ali no shopping, você faz isso, né? Já faz isso. É Já isso. tem um supermercado aqui que você faz tudo sozinho. Você chega, paga, sai ali, no supermercado fachada. Isso, Tem um exatamente. supermercado para isso. Tem o caixa à esquerda ali. É isso aí. Ela Funciona só só- patrocina o plano 7. Isso. Eu tenho visto que em grande parte isso é positivo, mas em outras parece que o ser humano dá uma regredida, né? Muito, muito. E ele está deixando muito essa tecnologia tomar conta. Até porque é mais confortável, né? Muito mais confortável. Hoje em dia, sem dúvida, e isso não evoluiu durante a pandemia, onde teve muita gente aprendendo a vender online, aprendendo a vender em live, etc., mas esqueceram de aprimorar o atendimento ali. A experiência de ser humano com ser humano, olha o 5.0 aí. Sim, O sim. ser humano tem que ser o centro de tudo. A hora que o cara chega, você faz uma live, você faz uma loja, uma promoção, você atrai gente para ali. Mas se a experiência da pessoa não for boa, ela não vai voltar nunca. Sim, sim, Não sim, adianta, sim, ela sim. pode até comprar porque o preço tá bom, eu vou comprar esse guepardo, né? Você falou? É Guepardo, É o guepardo. Vou comprar o guepardo, tá na promoção boa, ele é bonito, etc. Mas a hipótese, mas o outro me atendeu mal, nem olhou para mim, ficou o tempo todo atrás do balcão lá no Zap Zap lá, entendeu? Não me deu atenção. Não volto mais não, mas eu comprei o que eu queria, acabou. Então é mais fácil fazer o quê? Aí tecnologia. Estou em casa, vou lá no qualquer plataforma aí de digital, compro, daí 3, 4 dias está na minha E é casa. engraçado, né? A cada dia que passa, o ser humano ele fica mais carente Muito mais. desse atendimento aí. Muito mais. E aí vou falar especificamente uma hipótese que eu tenho para Cachoeiro. Cachoeiro, todas as cidades têm problema de mau atendimento. Todas. Vitória, São Paulo, Guaçuí, Castelo, Vargem Alta, toda, Cachoeiro. Só que por metro quadrado, eu acho que Cachoeiro tem muito mais e o cachoeirense se acostumou com o mau atendimento. Essa é a minha teoria. Infelizmente, ele acostumou com o mau atendimento. Agora eu percebi uma coisa diferente. Não sei se foi comigo, não sei. Eu fui em Marataízes, visitar o comércio de Marataízes. Um atendimento muito legal, tá? Virou? Tá legal? Bom saber. Diferente de Cachoeiro, tá? Castelo é diferente de Cachoeiro. Pelo Cachoeiro que tem Castelo é diferente. essa forma aí, entendeu? Porque você chega num local, tão bom o cara te oferecer um café, Sim, determinado local, né? Exatamente. Você vontade de tomar um Ou seja, cafezinho, o cara não está ali oferece só um para café. vender. O cara não está ali só para vender. Ele está para receber as pessoas, interagir com as pessoas. Café. Eu estava na. Tudo que esse menino fala tem duplo sentido, não tem? Ficar esperto com ele, né? É porque ele chegou aqui, eu não ofereci café para ele. Ele tá me cobrando aqui ao piada vivo. interna. Aqui, você é meu convidado, então, para a gente tomar um café. Todos vocês, eu vou tomar um café lá na praça essa semana, combinado? Fechado. Combinado? Fechado. Eu pago. Fechado. Fechado. Melhorou mais um pouquinho ainda. É. Aí, complementando aqui, então eu acho, a minha teoria é que aqui as pessoas acostumaram muito com esse mau atendimento. Aí, quando você tem uma grande rede, não vou falar o nome aqui por questão comercial, mas você tem uma grande rede que tem um padrão de atendimento, que atende bem, você se surpreende. Sim. E às vezes até não está acostumado com aquilo. Sim, sim. Entendeu? Não está acostumado. Você vê que tem lojas aqui que tem um padrão de atendimento, ou de telefonia, ou de roupa, sei lá, que tem um padrão diferente. Tem um sorriso, você tem um. Eu cheguei até a perguntar, né, onde que eu fui atendido na loja, né? Lá em Marataízes, eu perguntei, você é dono da loja? Não, senhor, não, eu trabalho aqui. É mesmo? Por quê? Senão, obrigado pelo atendimento. O atendimento foi tão bacana que eu achei que você era até o dono da loja. Que às vezes que o dono da loja que chega, que tem aquela, né? Energia para atender, para vender, para isso, aquela negociar. simpatia. Exatamente.
A gente não está acostumado com isso. É verdade. Mas você vê que tem boas iniciativas aqui. Eu recomendo a quem está nos assistindo, que tem empresa, que invista muito no seu capital humano. Mais uma vez, a comunicação 5.0. Como que eu vou fazer isso? Você tem que periodicamente reunir sua equipe e falar de humano para humano. Tem tecnologia, ótimo, isso aqui é ótimo, mas na hora que você está com o cliente, você tem que largar o celular e focar no cliente, olhar no olho do cliente. Eu não posso começar um atendimento com o Anderson. Ô Anderson, você veio aqui, como é que eu posso te atender? Ah, eu quero comprar, vamos botar o Guepardo, vamos vender esse Guepardo aqui, né? Aí, ok, Anderson, o Guepardo tá aqui, para lá. Só um minutinho. Oi, Leão, tudo bem? Você está precisando comprar? Aí começa a atender, só um minutinho, estou voltando aí, tá? Aí começa a atender o Leomar. Aí nesse chega o Elviro. Só um minutinho, tá? Só um minutinho. Oi, tudo bom, Elviro? Vamos atender você? Eu fico me dividindo em três, isso é loucura. Quem está sendo atendido não está sendo atendido como deveria. E a gente faz a analogia seguinte, meu amigo, presta atenção. Você que está nos assistindo agora, você começa a conversar com a sua esposa, sua noiva, ou você com seu marido, ou seu noivo, e de repente você está conversando, vamos supor que ela chama Juliana. Juliana, meu amor, não sei o que e tal, e de repente você troca o nome dela. Dá ruim. Da cadeia. Totalmente ruim, 100%. Então, é a maneira que a gente, é uma das maneiras que a gente tem que pensar logo. Quanto melhor eu tratar o meu cliente, quanto melhor eu tratar em qualquer instância que seja de negócio, seja comércio, prestação de serviço, enfim, melhor for a experiência, ele vai voltar. E ele não, e tem pesquisa que atesta isso, o Sebrae tem pesquisa disso, a Confederação Nacional da Indústria, do Comércio, a Federação FEComércio tem pesquisa disso, que o cliente ele não quer nem saber do preço, ele quer experiência. Ele quer a experiência de ser bem atendido. Então, eu como neutro nesse assunto, está aprendendo agora com você aí, no Nós caso... estamos aprendendo junto. Essa comunicação, então, ela envolve a tecnologia, mas ela não envolve só a tecnologia, ela envolve todo um contexto de... Todo um contexto. A gente precisa olhar o outro de uma forma muito mais abrangente, né? Então, não é só... Aí você vê muita gente reclamando assim, botei no Instagram, impulsionei, não sei o que, fiz uma campanha, contratei influencer e pá, mas não virou, não vendeu tanto que eu queria vender. Não é só isso. A experiência da pessoa ali na loja tem que ser marcante, tem que ser a experiência. Então é igual Entendeu? o fato de eu estar trazendo você aqui, né, que está trazendo uma visão sobre esse assunto, aí eu de repente penso num psicólogo, eu penso num... Exatamente. Tipo assim, que eu estou pensando nas pessoas, de como isso vai chegar lá, então eu, de certa forma, eu já estou incluído nessa comunicação, assim, através do podcast. Muito. Por exemplo, aqui nos bastidores, se a sua experiência não for boa, Sim. com o seu convidado, e é boa, tá, gente? Deixando claro aqui que a gente está entre amigos aqui, o convidado talvez nem vai se soltar o tanto que precisa. Sim, sim. Entendeu? Ou quem está vendo vai falar aquela velha história, por exemplo, não deixa nem o convidado falar. Né? Ainda bem que você já entrou soltinho já, né? A gente entra soltinho igual arroz. Né? Isso é bom. Vamos falar o nome do arroz? Não, né? Aliás, patrocinem, né? Pode falar. Patrocinem. Então, é uma experiência que a gente tem que provocar isso na outra pessoa, sem dúvida. Quando você provoca emoções, seja qual for a emoção, no seu cliente, no seu parceiro, no seu colega de trabalho, no seu público, se você não provocar emoção no seu público, ele não vai te... Você não pode Não é cantar uma música lenta, né, uma música romântica, um MPB, da mesma forma como você canta um rock. Exatamente, mas se você não envolver seu público, ele não vai voltar. Se a ele cada- não é sucesso até hoje... A cada música você tem que passar um sentimento. Exatamente, não é só cantar. Né? Não é só cantar, entre aspas, né? É passar uma emoção, é viver aquela música, Sim, se emocionar com sim, aquilo, claro. né? Você não tem Mostrar graça. sua sensualidade. Aí depois depois das 23. Tá bom, muito bem. O engraçado é que você fala assim dessa comunicação 5.0 aí, e parece que tem alguns povos, né, que isso já está no sangue, né? Já tá, com É igual certeza. o povo mineiro, né? Mas é cultural, cultural. Dá para aprender? Dá, porque, por exemplo, você falou questão de timidez, você era um pouco tímido. Sim, eu não sou, né, mas ainda... Enfim, a timidez a gente aprende. O medo a gente aprende. Isso é comportamento, psicologia. Sim, sim. Então, que da mesma forma você aprende, você pode desaprender. É técnica.
Sim. Mas por que tanta gente aprendeu a ser tímido ou ficar retraído, né? Muitas pessoas já devem ter ouvido, provavelmente, o pai ou a mãe falar: menino, você fala demais, tá doido, fica quieto, né? Quieto, menino, tá doido, fala demais. Vou te dar um remédio. Desligou, pss, joga a chave fora, dessa brincadeira de pai e mãe, acabou. E o engraçado é que a cultura, ela, tipo assim, às vezes tá muito pertinho da gente, né? A gente foi, né, fazer uma entrevista lá em Venda Nova. Cara, aquele povo lá, gente, sensacional. O povo, assim, muito unido. É O povo... outra, nem parece que é Parece do que é mesmo tipo- estado, né? parece que mudou de país. Exatamente. É verdade. Bem diferente. Como Domingos Martins, como vai ser. Nós passamos outro dia, até gravei o vídeo lá, Muniz Freire. Totalmente diferente. A Me apaixonei união, pelo Muniz cara, a Freire. união ali de famílias. É. Nós vamos fazer a colheita, né, na casa do Ramon. Exatamente. Aqui, vamos juntar aí o vídeo, juntar aqui, vamos lá, Tânia, vamos lá fazer a colheita na casa, no sítio do Ramon, na fazenda dele. Vai todo mundo para lá e faz aquela colheita, aí depois vamos para casa do Elviro, vai todo mundo e faz a colheita na fazenda. Exatamente. Isso é bacana demais, Muito cara. legal. Agora você vê, hoje a gente tem em Cachoeiro, a imprensa tem uma união que melhorou muito. Teve muito ciúme, já tem muito ciúme de veículo, tá? Sim. Já tem muito ciúme. Para quem trabalha nisso já há muito tempo, sabe como é que teve esse ciúme. Isso melhorou muito. Mas isso não é Porque- chegada de verba, não? Não. Acho que não tem nada a ver, não. Porque os bastidores têm que ter união. Tem que ter união da classe. Eu sempre defendi isso. A gente pode ser de emissora diferente, né? Eu posso ser, igual eu já trabalhei na Record News, tem o pessoal da Globo, tem o pessoal da Band, o pessoal da Tribuna, mas nos bastidores a gente tem que se ajudar, gente. Cara, mas Tem Não, que se ajudar. não, isso sim. Todas as classes têm que ter isso. E teve uma época que tinha uma coisinha, rixazinha, né? Teve uma época. Mas isso aí- Mas acabou. Isso aí em Acabou. tudo, né? Você Até no vê hoje impresso. tá todo mundo mais unido. Até no impresso, nossa. em banda, Tem, em banda é tem. assim também, Também, música é né? assim também. Sempre tem aquele filmezinho. Mas não é melhor todo mundo se unir que fortalece, Sim. fortalece o meio? Sim, claro. Né? Então, essa ideia de cooperativismo, isso tem que ser muito mais presente. Por exemplo, aí vem outra questão do 5.0, a comunicação, que a gente já viu isso, a gente viajando para fora, em São Paulo tem muito isso, Rio tem muito isso, um indicar o outro, você não vê muito isso aqui no estado. Talvez se você vê mais para o lado da região das montanhas, região da Serrana, lá, as Três Marias, um indicar o outro. O Leomar, ele é cantor. Mas eu precisava de alguém que fizesse uma locução, uma abertura. locução. Pô, tem o Ramon, Sim, tá? sim. Mas, Ramon, você faz isso? Você tem um podcast? Não tenho, mas tem o antes para indicar. Essa rede tem que existir. Pois é, cara, eu. Isso ajuda o comércio. Inclusive, hoje eu estive numa reunião do BNI. Excelente grupo. É Excelente uma galera que, oportunidade. tipo assim, faz esse tipo de coisa que poderia acontecer naturalmente. Naturalmente. Mas eles estão fazendo um ótimo trabalho. Sim. Entendeu? Porque tem que ter isso. Esse corporativismo tem que haver, sem dúvida nenhuma. Senão o comércio não vai para frente como deveria E ir. tudo, né? Eu, por exemplo, só que eu sempre fiz isso, independente do que estão fazendo, estão deixando de fazer. É igual, por exemplo, né? Hoje nós tivemos uma visita de uma amiga, né, de Venda Nova, cantora, então eu apresentei ela para empresário, Isso. levei ela nas rádios. Isso aí. Então, Te custa o que isso? nada. Nada. Leomar, você tá, a data tal, como é que você tá? Cara, eu tô ocupado, mas eu vou te indicar alguém legal aqui. Tem muita gente cachoeiro. Agora isso mudou um pouco, mas vamos dizer que o Arte Voz tem 28 anos. Né? Há 20 anos atrás que não indicava. Você pode indicar alguém? E tinha Olha, que ter não tem telefone de ninguém aqui, não sei. E tinha que ter, Leomar, todos os segmentos tinham que ter isso. É um lance até de fazer o bem, né, cara? Fazer o bem. Você só fica rico ajudando as pessoas a ficar Sim. rico, você só é feliz você fazendo as pessoas Tô felizes. É nessa. máximo. Tô nessa. Então vamos fazer as pessoas felizes? Vamos ficar rico, fazendo os outros ficar rico. Sim. Sabe? Se eu não tenho tal produto, o que custa eu falar eu não tenho, mas tal loja tem, gente? Aprendam isso. Aí eu falo uma coisa que meu compadre gosta muito, meu compadre Graciano. Eu falo um lance que ele gosta. Eu falo assim, compadre, eu torço que você ganhe dinheiro que fique rico. Porque assim eu vou poder, quando eu precisar de dinheiro, eu posso te pedir. Se você ficar pobre igual eu vou pedir dinheiro a quem? Então, Não é? tomara que você fique rico, Tânia fique, todo mundo fica rico. Se eu não ficar, não tem problema não. Mas eu vou saber que eu tenho o Ramon. Rapaz, eu preciso de um socorro. O Ramon vai me ajudar. Né? Não vai fazer questão de R$1.000, R$2.000, não vai fazer questão nenhuma. Ele é esse período pandêmico, né, que você ficou aí parado. Tiro no quintal para economizar o cachorro, entendeu? Não é verdade? Foi um. E aí teve algumas pessoas, né, que você
falou que E isso que me ajudaram. Eu sem dinheiro nenhum. Falei assim, rapaz, eu tô sem dinheiro até para botar gasolina no carro para buscar meu filho. Daí porque mandou no zap, Eliomar, aqui, pega esse dinheirinho, bota gasolina no carro, vai passear com seu filho. eu nem sei se eu poderia estar Sem eu falando pedir. disso. Não, sim, pode, Não, mas claro. é legítimo. Então, são, É legítimo são porque amigos, são quem tem o irmãos. pé né? no chão, quem tem o pé no chão sabe o que que é dificuldade. Eu vim de uma família pobre, e a gente passou na década de 80 várias crises financeiras, plano real, cruzeiro, nem lembro qual era a moeda na época, e chegou a racionar muito a comida. Meu pai ia comprar macarrão quebrado na fábrica de macarrão, que vinha num saco de 5 quilos, era o resto do macarrão. É igual o arroz. Você lembra do arroz de terceira? Isso, é arroz de terceira. Arroz de E era terceira, quebradinho aquilo ali era comida por mês, um É. saco de 5 quilos. Eu- Então, assim, só quem sabe da onde veio, quem tem o pé no chão e que vive na real, sabe a importância que tem uma amizade dessa, né, É, Leomar? assim, Isso não tem preço. eu vou falar o nome, não tem problema não. Meu amigo Ramon, lá do estúdio na época, né? Grande O primo, Ramon. que eu chamo de primo, aqui, cara, se tiver precisando de alguma coisa, o leite pro Eric, ele foi lá, comprou leite pro meu filho, não tinha dinheiro pra comprar, ele foi lá, comprou, me deu, entendeu? Outro primo meu de Presidente Prudente, quando eu olhei, Leomar, olha o seu zap aí. Foi lá, meu zap lá, eu sei que na tarde de sábado eu fiz R$ 700, entendeu? Olha, Sem pedir lembrei. nada a ninguém. Mas você me lembrou agora aqui uma coisa que geralmente eu falo nas minhas palestras, as Blue Zones. O que são Blue Zones? São 5 áreas estudadas no mundo onde existe a maior índice de longevidade da população. Então, Grécia, Itália, Japão, Costa Rica e Estados Unidos. Tem cidades lá que tem essa Blue Zones. E eles têm, para resumir, que o estudo é muito grande, eles têm alguns hábitos que a ciência comprovou que eles têm a longevidade por causa desses hábitos. Então, alguns hábitos, por exemplo, o 80%, né? Come até se saciar 80%. Sai da mesa com fome. Essa é uma Tá vendo, dica. Leomar? Aí, Leomar, Aprende isso aí, hein? você que está querendo fazer as pazes com a balança, né? Essa é uma coisa. Outra coisa, se locomover por conta própria, sabe? Deixar a tecnologia de lado, seja qual for, e se locomover por conta própria. Outra coisa muito importante que eles fazem, a maioria deles são adventistas, e o adventista tem o dia, né, que é 6 Sétimo dia. da sexta-feira, 18 Sexta-feira. da sexta-feira até 18 horas do sábado, né? Isso. Que eles se dedicam à família, a Deus, a eles, só, único e exclusivamente. Então, um dia dedicado a você, sua família, entre outras coisas. E, principalmente, a interação, fora de tecnologia. Interação, sentar, conversar, perguntar ao outro. Eliomar, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Né? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso ser útil para você? Então, quem quiser entrar, entra aí no Google, vai ver Blue Zones, vai entender a filosofia de vida deles, são onde chegam aí a 90 anos, 102 anos, plenamente lúcidos, plenamente ativos, porque tem uma conduta de vida totalmente diferente. Mas a tecnologia está Então, aqui, fazendo a galera se afastar. Legal, né? E vou te falar mais ainda. A gente tem aprendido cada vez mais com a psicologia que quanto menos você tiver com isso aqui, mais saúde mental você vai ter. Né? Porque esse verdade. vício aqui age na mesma região do cérebro, todo mundo sabe disso, do vício. Então, mesmo qualquer vício que a pessoa tenha, é a mesma área que age no cérebro. Então, tem gente que sai de casa, se esquecer o celular, entra em pânico. Tem gente que entra em crise de abstinência, a gente pode se acabar a bateria do celular. Fica desesperado caçando uma tomada para ligar a bateria do celular. eu saí de casa e esqueci a carteira. O crise de abstinência. Não. De não ter dinheiro, não, né? Não, achei escuta, que já era não, uma piada do Leomar. cheguei lá no ITA, né? Eu tava indo pro Clube ITA, cheguei lá. E, rapaz, esqueci minha carteira em casa. Leomar, tem certeza que tá em casa? Rapaz, não sei não. E aí? Não problema não tinha dinheiro mesmo. Só sem dinheiro, então não faz diferença não. Achou a carteira? Não tinha dinheiro, então não vai fazer diferença não, tem problema não. Eu falo, Não dou abstinência não. E aí, só entendeu? para complementar rapidinho, a melhor coisa que você tem que fazer, desligar o celular o máximo de vezes que você puder e ir para a natureza, vai para o meio da mata. A experiência sensorial de você andar no meio da mata, respirar oxigênio, ouvir sons, isso cria em você parece que reseta o emocional, o tô mental. precisando disso, hein? Você volta recarregado para a área urbana. Então façam isso, experimente fazer isso mais vezes.
com a família, com seu filho, sabe? Você vai ver como é que ele vai ficar muito mais feliz de estar em contato com o verde, com o mato, com a terra, coisa que muitas vezes a gente esquece de fazer hoje em dia, né? Tava falando que tá tão bizarro essa questão da internet e tal, que aí teve uma situação de uma cliente que eu tava atendendo e tal. Aí ela falou, você não me responde e tal, olha como que tá meu dedo. Ela mandou uma foto da mão dela aqui, tudo sangrando aqui, cara. Roeu unha. Roendo de sangrar. Unipofagia é um hábito também. De sangrar, irmão. Porque, tipo assim, fica ali aquela fúria de ter que responder e tal. É igual, eu tenho clientes, cara, você pode pegar o meu celular ali, que tem clientes mandando mensagem pra mim, 10, 11, meia-noite. Não para. Isso aqui tira a privacidade da gente. Mas eu adotei um hábito seguinte: o meu celular, às 8 da noite, já entra no modo noturno e só tem 3 números ali que, se ligar, eu tenho que atender. Que aí tá. O meu não vai rolar, não. Só. Eu boto no meu sistema quarentinha. Já era, né? Sistema 40 depois do almoço. O sistema 40. Sistema 40, que é a sistema sexta. 40. Não. O sistema 40 que eu desligo o telefone, que eu tenho que tirar meu quarentinha. Meu cochilo. Eu boto no sistema 40, quarentinha, entendeu? E vou tirar meu cochilo. Sai do ar. Claro. Rapaz, tranquilo, né? Ó, fomos pra venda nova, cara. Ele foi reclamando daquilo lá, que não tirou o soneca dele. Pô, tirei meu quarentinha, cara, sem Mas quarentinha. aqui, a ciência também explica, né? Felizmente, Sim. Leonardo da Vinci é o percussor do sono polifásico, de 15 em 15 minutos, meia hora, tirava um cochilo, e ele disse que o dia rendia mais, se tornava muito mais criativo. Claro. Né? E eu acho também, acredito depois do meu quarentinha fica luxo. Nossa senhora, se eu não tirar esse quarentinha... Mas você acorda com fome? Sempre. Não. Né? Mas é toda hora, não tem jeito não. Rapaz, os 2 maiores prazeres da vida é comer e comer, entendeu? Comer, exatamente. Exatamente. E é de graça, né? Ramon, você veio falar sobre o assunto, mas o que você faz assim com relação a esse assunto? Você dá palestra? Como que funciona? Eu tenho dado palestra, tenho curso, né, que a gente faz nas empresas, a gente faz a consultoria, faz a mentoria também da comunicação 5.0. Então, por exemplo, tem candidatos, tem políticos, tem empresários, pessoas que a gente trabalha com elas, ajudando elas a encontrar o equilíbrio na sua comunicação. Então, a gente fala que é um conjunto de coisas. Às vezes não é só a comunicação falada, não é só a linguagem corporal, precisa às vezes ter um outro profissional para falar, por exemplo, do visagismo, precisa ter um cabelo coerente, precisa a pessoa entender que se ela quer se tornar um produto, ela tem que trabalhar tudo, o visual, a roupa, aí tem o visagista que vai cuidar da paleta de cores que tem a ver com a personalidade, com a cor de pele, com a mensagem que a pessoa quer vender, então é um conjunto de fatores, aí entra consultor de imagem, entra uma série de profissionais ali juntos para trabalhar essa área. Mas, essencialmente, a comunicação é comigo. Aí, no caso, envolve várias pessoas, então. Várias pessoas, são vários profissionais. Mas a comunicação fica mais comigo. A parte, digamos assim, a plástica, né, o visual, aí a gente terceiriza, chama outros profissionais para entrar junto com a gente. Você tem uma equipe? Temos uma equipe, temos umas pessoas para indicar nessas áreas aí. Entendi. Né? Aí você pega, por exemplo, um empresário e tal. Aí ele quer assim, eu quero me vender melhor. Eu quero começar a ser palestrante, quero começar a fazer palestra, quero lançar um livro, quero mudar. Então vamos estudar aquele caso ali, ver qual o objetivo que a pessoa quer para ajudá-la a chegar até lá. Existe caso perdido? Não. Só se a pessoa não quiser, se não aceitar. Por exemplo, você fala com uma pessoa, olha, você tem que mudar uma série de hábitos que são ruins, não são funcionais para você. Fumar, por exemplo, beber em excesso, falar muito palavrão. Tem coisas que a pessoa tem como reaprender. E ela tem que estar disposta a isso. A comunicação envolve isso. Né? Você, da mesma forma que a gente aprende, desaprende. Então, se você quer para ser um músico, você tem que ter disciplina. Né? Eu aprendo a tocar um violão em um mês? Depende de você. Não, você não tem o menor talento. Me ensina a tocar violão em um mês aí. Não vai. É difícil. Não é? Tem que ter o dom também. Mas se o cara nasceu, se o cara pegou um violão, ele toca em 3 dias, não? Nasceu com dom. Se o cara tem um dom, sim. É outra coisa. Então a gente tem que aprender e ensinar a pessoa a enxergar isso. Quer ver uma coisa? Vou falar especificamente de um candidato que eu estou trabalhando com ele. E tem uma honra de trabalhar com ele. Um candidato não, um político, tá? Ele, enfim.
pode ser candidato, não sei, será? Pá, vamos ver. A gente trabalhou com ele a relação dele, aí que a gente, uma dos itens que a gente engloba nessa mentoria, que é o media training, como é que ele se relaciona com a imprensa. Então passei para ele como ele se relacionaria com a imprensa, os jornalistas. Algumas dicas, tá? Uma dica simples para o jornalista. O jornalista vai fazer uma entrevista com você. Primeira coisa que você pergunta para ele é o seguinte: qual lado você prefere que eu fique? Deixa o jornalista falar. Todo jornalista, principalmente as mulheres, tem o lado que elas se acham mais fotogênicas. Então, quando você dá essa abertura, você faz uma série de coisas positivas. Você se entra no universo feminino, as jornalistas vão ver você de outra forma, você dá liberdade para ele conduzir, ele vai se soltar mais, você quebra um gelo, que talvez ele foi mais armado ali para te botar na parede, você já quebrou um gelo, talvez inicial, então você tem tempo para você sentir também a outra pessoa, entendeu? São coisas simples, Sim. que Agora a maioria não se... eu vou falar uma coisa interessante, cara. Ah, Se for quem eu estou pensando, ah, essa pessoa ela mudou bem vamos dizer que de um ano para cá. não sei. Não sei se é a mesma pessoa. Mas se for quem eu estou pensando, Não sei. Se for, tomara que seja. É. Mas é bom também quando você tem essa relação muito aberta. Porque eu chego para o meu cliente e falo assim: olha, eu preciso ter uma relação de você igual de advogado, igual de psicólogo, franca, transparente. O que está errado eu tenho que falar, o que você não tiver bem você tem que falar. A gente tem que ter essa relação. Não tem que ter meio termo. sim. Não pode. O ser entendeu? humano Ramon, o que que ele evoluiu de lá para cá? O que o ser humano evoluiu? O Ramon. Eu tenho, acho que uma coisa muito bacana é aprender mais a entender as pessoas, aprender mais a ter paciência, coisa que eu não tinha. Acho que isso foi, eu tive que aprender muito a ter paciência. Paciência não nascer, paciência foi. Na hora de chegar na distribuição de paciência, eu cheguei lá, fui com a tampinha assim, eu voltei com meia tampinha dessa de paciência. Mas eu tive que aprender a ter paciência. Porque quando a gente começa a estudar o ser humano, cada ser humano é de um jeito. Cada um tem sua história, cada um tem sua trajetória. E a gente precisa respeitar cada um e entender cada um. Isso eu acho que é um grande ganho da minha vida como ser humano. Ter Principalmente, essa paciência. Então tem colega hoje que fala assim: como é que você aguentou conversar com essa pessoa até agora? Acho que o Elviro que trabalhou comigo era mais impaciente. Você acha? Que isso, Elviro? Fala a verdade. Gente, falando, vamos voltar ao ano. Eu, paciente, tá, vai. Olha só, tá me entregando. E o Elviro é um gentleman, né, para trabalhar, né? Vamos falar a verdade. É um dos caras. Vamos fazer um podcast com ele falando. Ele já fez ele falando? ele não gosta de falar, cara, Ele ele tem fica que falar. escondido, Vou fica fazer um podcast escondido. pra eu ouvir. Tem que fazer o Elviro falando. Vai ser bacana. Mas é porque eu vejo que alguns seres humanos têm as suas dores, né? O que passou, né? Por que que ele é assim? Para tudo tem uma resposta, né? Eu aprendi a isso. A minha fé foi desafiada muitas vezes e eu aprendi a persistir na fé. Você Isso acredita muito em Deus? importante. Acredito em Deus, lógico. Sempre. Sempre. E eu tenho meus papos com Deus é bem aberto mesmo, é de reclamar, de não concordar e de pedir várias vezes para me mostrar por que aquilo está acontecendo. E de chegar uma hora, eu não aguento mais não, toma, joga para cima, me ajuda aí, e ele ajuda, cara. É impressionante. No contexto geral, o ser humano hoje se conectar e tal, retira Deus, Não é nada. ele consegue se conectar? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E eu tenho grandes amigos, médicos, psicólogos, dentistas, juristas. Eu tenho amigos que têm fé real, né? Porque a fé real é até difícil de explicar. É Sim, difícil. sim. A experiência da fé é algo que transcende, mas é aquela certeza. A maior fé que a gente tem é botar o relógio para despertar todo dia de manhã. E vai acordar. E aí eu te pergunto, Eliomar, hoje eu tenho para você aqui, eu vou te dar $10.000. Qual a primeira coisa que você vai fazer? $10.000 na mão agora. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Faço isso às vezes na palestra. Pois é, cara. Primeira coisa, não, pensa logo, que o tempo do Não, podcast Tá passando. tá passando. sei. $10.000. Gastar com meu filho. Primeira coisa. Talvez, né? Tá.
Aí eu vou te dar, vou mudar a proposta, vou te dar $100.000. Você fazer o que você quiser, com uma condição, amanhã você não acorda. Não, não quero não. Aí, PQP, se acordar todo dia tem mais valor do que dinheiro, por que você vai acordar de mau humor? Por que você vai acordar brigando Sim, com os outros? Por que você vai acordar sem agradecer a Deus? Por que você vai acordar sem dar bom dia para as pessoas que moram com você? Por que você vai acordar já pensando em sacanear alguém? Toma vergonha na cara, meu. verdade. Verdade. Entendeu? Dinâmica. Claro. Simples. Sim. Acordar não vale mais do que $100 milhões? Sim, Com sim. certeza. Não 100 milhões de dólares, mas todo o dinheiro do Todo o dinheiro mundo. do mundo. E graças a Deus que a gente acorda todo dia. É uma dádiva. Então, por que que eu não vou aproveitar isso? A gente geralmente, o ser humano está vivendo hoje que 80 anos, né? Mais ou 80 menos. anos. A média. Uhum. Nesses 80, 10 você está crescendo, né? 10 anos você está criança. E os últimos 10, provavelmente a gente vai estar muito cansadinho. Então a gente tem 60 para viver bem, Sim, né? Então sim. vamos viver bem esses 60? Eu acho que é o seguinte, até 50 ladeira acima. É, Depois de 50 já ladeira abaixo. exatamente. Então vamos viver da melhor forma possível. Vamos aproveitar. Cara, eu falei uma coisa para mim há muitos anos atrás, que eu falei que eu vim ao mundo para somar. Nós precisamos de somar. Exatamente. Aquilo que você falou aí, de você respeitar as pessoas, os limites de cada um, a forma de ser de cada um. Cada um tem Entendeu? seu Então, tempo. para mim, cara, todo mundo é bacana, todo mundo tá bom, tá tudo legal, tá sempre, entendeu? Ah, tem um problema, vamos tentar resolver. O Osaki, que não tem, sim, muito tempo que convive diariamente comigo, mas às vezes que a gente está convivendo, ele sabe disso. Sim, sim. Então, cara, eu tô aqui para somar, cara, eu quero somar. Não quero diminuir, não. Não quero você meu inimigo, não quero você Nunca. zangado Deus comigo. me livre. De jeito nenhum, não quero a Tânia zangado comigo, não quero ninguém zangado comigo. Ó, a minha esposa Tô sempre aqui para fala disso somar, nós comigo temos que assim. somar. O fulano tá te sacaneando, tá falando mal de você, você tinha que ir lá, ou ela chega chateada com alguma coisa. Aí eu sento, vamos analisar a pessoa, olha a vida que ela leva. Ela já é infeliz, não precisa mais. A pessoa que perturba os outros, ela já é infeliz. Sim, com Ela certeza. já está com uma carga negativa tão Começar, a grande. felicidade tá, né? Deus no Exatamente. coração, claro, fé em Exatamente. Deus. Fé em entendeu? Deus acima de tudo. E quando você coloca, também dizer que você tem fé que você vai andar com Deus, não quer dizer que você vai ficar livre de problema, não. O problema é Não, maior ainda. lógico que não. O problema é maior Existe ainda. como- Não é não, Anderson? Sim, Existe sim. existe aprovações. Aprovação, né? as Aprovações, aprovações são maiores São ainda. maiores. Mas ele te honra. Ele te E honra. quanto mais firme o cara tá na igreja, mais aprovação que ele tem. É, mas Eita, não é mais Exatamente, provação ele exatamente. tem. Mas é uma experiência bacana. Todo mundo tem que seja qual for a sua religião, sua crença, sua filosofia de vida, tem que crer no ser superior. E tem que fazer o bem. Sempre. Fazer o bem não custa nada. É o sorriso que você dá, sabe? E às vezes a pessoa nem precisa saber. Eu tenho uma raiva disso aqui. Eu tô aqui doando não sei o que, gente. As crianças aqui do lado aqui, tô doando, né? Tô doando pros velhinhos aqui, ó. Os velhinhos aqui do lado aqui, tô doando. Ah, pelo amor de Deus, gente. Para com isso. Mas amigos aí a gente registra. Amigos a gente registra. Aí tudo Aí é bem. outra Copiei de, coisa. Copiei de Samuel. Mas é, o Ele autorizou. Samuel, Mas eu pedi autorização, ele você autorizou. pediu, né? Pedi, É, pedi. mas qual a ideia foi primeiro? A dele ou a sua? A dele. A dele, né? Foi primeiro. Amigo, a gente Eu copiei dele. Então assim, mas isso é uma coisa diferente, você tá entre amigos. Você ficar mostrando todo o tempo que você está fazendo bem, você não está fazendo bem, você está fazendo propaganda. Sim, sim. É Ninguém marketing. precisa, Marketing ninguém pessoal. precisa disso, né? Ninguém precisa. E é engraçado que esse marketing pessoal, ele é mal visto. Muito Será mal que visto. ninguém notou isso, não? É muito mal visto. É diferente do... O Plano 7 tem um projeto social, uma contrapartida social. Eu preciso da colaboração. Aí quem está assistindo, por exemplo, hoje o programa vai ajudar o Aprisco Rei Davi. Você vai mandar o Pix aqui, mas o Pix é do Aprisco, você manda aí, que vai direto para lá para comprar comida, comprar roupa, etc. É um projeto social. Aí tudo bem. Aí você vai dar aqui, ó, gente, a gente entregou isso aqui lá porque você ajudou, você está dando prestação de conta. É diferente. Entendeu? Sim, Aí claro. funciona. E já tem pesquisa de consumo, tem pesquisa de comportamento que os consumidores hoje, principalmente os millennials, né, a nova geração, vai dar preferência cada vez mais às empresas e marcas que têm essa contrapartida social e ambiental. Aliás, nunca se falou tanto como se fala hoje dessa responsabilidade social e ambiental, né? Sim, sim. Que é essencial para a sobrevivência do planeta e do ser humano, que a gente está Sim. falando desde o início aqui do ser humano.
Dessa conexão com a mata. dessa com... conexão. Hum, E que se não pensar no ser humano, se não tiver essa sobrevida do ser humano, não adianta ter tecnologia, robô, Android, nada disso, não vai funcionar nada, porque precisa do ser humano para programar, para controlar isso. Hoje você vai qualquer site aí, você faz uma locução, por sim, exemplo. sim, sim. Né? Você vai lá, põe a voz na locução, mas não tem emoção. Não tem, Não. não Não tem. tem a emoção do cara falar, Eu tive, né? tive o prazer, vamos dizer assim, de ouvir feito por um robô, não sei, Uhum. entendeu? Não tem emoção Não nenhuma, tem, não nenhuma, tem. nenhuma. É outra interessante coisa. isso, né? Muito. É Ó, legal? Ah, legal. Mas um dos meus ídolos que eu tive a oportunidade de ver e conseguir conversar com ele por poucos minutos e tal, de Seu Rabelo, que é, para mim, a voz mais bonita, eu acho que do planeta, que é a voz padrão da Globo, né? Para quem não sabe, é o cara que faz a locução da Globo. Globo e você, tudo a ver, né? A Globo, pá. Cara, o que ele consegue fazer com aquela voz dele é impressionante, sim. né? Porque ele vende de novela a Globo Repórter, de filme a retrospectiva, de programa da Xuxa, que você mostrou ali você com a Xuxa ali. Esse homem tem uma foto com a Xuxa. É, com a voz Eu achava massa também o Cid Moreira. também, né? Cara, Outro, Oh, né? é. Sérgio Chapelin também, a simplicidade danada, Sim, sim. cara. Então você vê assim, mas eu tô falando de locução especificamente. Sim, sim, O sim, Cid sim. é apresentador, sem dúvida nenhuma, é um. É porque depois no final ali, né, que ele foi parando, ele começou a Mas trabalhar todo com mundo essa. se lembra do Mr. M, Deus. mestre de todos os sortilégios, né? Não tinha aí. Então, Mr. M. ninguém vai se esquecer nunca Não, disso, não né? vai, não. Mas o de Seu Rabelo é o cara. Então, o cara que consegue fazer isso com a voz, ele brinca com a voz. Ele brinca. Então, né, ele fala, em dado momento, é isso que a gente tem que aprender a fazer no dia a dia. Passar essa emoção é a comunicação 5.0. Se você vai falar de amor, você tem que falar de amor, né? Você vai falar de uma maneira amorosa, de uma maneira acolhedora. Você não pode falar. Mas igual você vai cantar também, né? Você vai cantar uma música romântica, pelo menos o corpo você tem que. Não, Não Nem quebra. que seja um assim, né? microfone, você tem que abraçar, né, não, Eliomar? Com certeza. Segura a verdade. barriguinha e vai. Mas o Genival Lacerda. Julio Iglesias. Genival Lacerda. Paulo Lacerda. Ou o Julio Iglesias, né? Que né, ainda apertava aqui o diafragma para fazer um auê ali. Só Né? figura, né? Só Ô, figura, ô só Ramonzão, é prazerzão estar com você aqui. Poxa, bom demais. Uma honra te reencontrar Obrigado. e a gente poder dividir esse espaço tão bacana. Com o Leomar, então. Mas você e sabe, eu- deixa eu tô querendo falar desde o início aqui, não consegui, Lá entendeu? vem. Lá Não, vem. é sério, eu sou Agora é seu, sério. eu quero falar que eu sou seu fã, cara. Eu também sou seu fã. Sou seu também. fã, sou seu fã. Somos fã É um nós. do outro. Tamo junto. E eu tive no aquele show que você fez no ITA. Foi o. Qual aniversário aquele? Aquele foi o seu. Não, peraí. Não, foi da banda. Aquele foi da Foi da banda. banda 27. 27. Agora vamos fazer o 28. 28. Aquele foi maravilhoso, né? Bacana, E bacana. esse cara aqui é uma criança no palco, né? Não, sim, o cara Ele é se fera. transforma, é impressionante. Coloca umas coisas rosas assim e tal. Mas já tá de É, sacanagem mas, já. Ele- Tá bagunçando o negócio já. Ele É. gosta de cantar no Réveillon. No Réveillon. No Réveillon, Eu acho é. que ele canta muito bem It's Raining Man. Eu acho que ele tem uma interpretação única. Sim, né? sim. It's Raining Man e outras músicas. Ele canta numa pousada aí. É, É verdade, vamos te contar a história da pousada. tá bom. É, Lá vem. Gente, deixe nos comentários aí, né? Essa história aí. Tem gente que precisa saber essa história. Não, eu gostaria que você deixasse um recado, deixasse suas redes sociais. E, cara, um prazerzão ter você aqui. Gente, rede social, fácil. Ramon Barros, você me acha em qualquer lugar com essa cara de fuinha que vos fala. Mensagem que gosto sempre de falar para todo mundo, já que a gente está falando de comunicação. A função social da comunicação é impressionante. Fale coisas boas, leve notícias boas, leve construção, leve motivação, leve otimismo. Que de notícia ruim o mundo está cheio. Então você tem que escrever alguma coisa na rede social para alguém, escreve algum parabéns, siga em frente, mesmo que você não lê o texto, mas legal, sabe? Não critica, não. Você vai Bota pelo menos criticar. palminha, né? Pelo menos palminha. Então faz, vamos só botar o emoji Só lá, palminha só lá. sabe? Puxa. Porque você não sabe a história da outra pessoa, talvez o que ela está escrevendo, aquilo que ela está propondo, aquilo. E mais uma vez a gente fala recorrendo à psicologia. Todo excesso
na verdade, é uma falta. Então, quando você vê uma pessoa postar muito uma coisa, na verdade, ela não está acreditando muito naquilo. Então, ela está carente de alguma forma. Você bem falou a palavra carente, é que a É humanidade verdade, está. nós somos. Então, tenha compaixão, tenha respeito pelo outro. Se você não puder ajudar, ou não quiser, não gostou, passa o post batido, mas não critica, não. Show. É a mensagem. Show de Show! bola. Posso levar o microfone para mim, de ouro? Boa noite, gente. Galera, boa noite. Valeu, um abraço. Tchau, pessoal. Valeu.